Salve, salve, queridos alunos, para mais uma aula incrível! Aprendendo um pouco sobre a nossa mente, aprendendo sobre a nossa inteligência, aprendendo como estudar melhor. E na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a definição que nós damos para estudo. Acompanha comigo. Vai ser uma aula incrível. Porque nós entendemos, o que eu vou propor para que a gente faça na aula de hoje? Que nós entendamos, primeiro, o nosso tema aqui vai ser método de estudo. Então eu quero trabalhar com você, em primeiro lugar, o que é método. Quero que você já comece a pensar aí. Você sabe o que é método? Aliás, vamos fazer o seguinte, se você quiser até dar uma pausa agora no vídeo e tenta responder alguma coisa assim, tipo, pausa o vídeo e fala assim, método quer dizer... O que vem na sua cabeça, fala assim, e aí depois você vai ver o que eu vou responder para ver se bate com o que você já sabia, ok? Porque aí você está participando da aula comigo. E aí eu também vou querer que você defina, que você pense a respeito do que é estudo. Já parou para pensar? Eu sei que você deve pensar um monte de coisa, deve estar pensando um monte de coisa assim, estudo é o que eu faço na escola. Tenta explicar para você mesmo. Dá uma pausa agora no vídeo e tenta explicar para você mesmo. Pausa, aí você fala aí que você, estudo é isso, é isso, é isso. Tenta explicar para você. Assim que você explicou o que você conseguia aí você despausa o vídeo e volta aqui para a gente poder aprender sobre isso. Vamos que vamos? Bom, você já deu as pausas, já sabe, eu vou dar sequência aqui. O que seria método? Vê se bate aí com o que você acabou de falar. Método seria uma forma, uma maneira, um jeito, uma estratégia, uma técnica, uma tática, um procedimento, planos, ações ou até mesmo como fazer alguma coisa. Então veja que esta aula de hoje ela vai levar o nome, né, o título de método de estudo. Por quê? Porque eu quero que você entenda que você vai estudar bem melhor se você tiver um método. Como você viu aqui, uma forma, um jeito, uma maneira, um jeito certo de fazer alguma coisa, se você souber como fazer, você vai fazer melhor. Eu vou te dar um exemplo simples. Hoje de manhã, o meu filho quis lavar, tinha uma loucinha para lavar, ele quis lavar a louça. E aí ele já estava lavando, mas aí ele me falou como ele lavou, o que ele escolheu lavar primeiro, mas ele me falou assim, pai, olha que legal isso. Ele falou, pai, meu filho tem 9 anos. Ele falou assim, tem alguma técnica melhor para eu lavar a louça? Ou seja, ele já estava me perguntando assim, como ele vê que eu lavo a louça, ele vira e mexe, ele vê que eu estou lavando a louça, ele fala assim, você deve ter um jeito, uma estratégia já com mais experiência sobre como lavar a louça. O que você costuma lavar primeiro? Aí eu expliquei para ele que na minha técnica de lavação de louças, eu costumo lavar primeiro os pratos, depois os copos e por último os talheres. Aí ele falou, eu comecei pelos talheres. Então, na verdade existem técnicas e estratégias. E o que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos buscar estratégias para você estudar melhor. Tanto usando melhor o tempo, em menos tempo, de uma maneira mais efetiva, entendendo melhor o conteúdo e tudo mais. Mas antes de a gente avançar para técnicas, na verdade, nas nossas aulas eu já tenho oferecido para vocês algumas estratégias. Quando eu falei sobre inteligência, quando eu expliquei como é que o nosso cérebro funciona, parecido com um computador, quando eu trabalhei aquele exercício de memorização lá no começo do calendário para estimular o seu raciocínio, eu já estou usando de estratégias para você estudar melhor. Mas se você tiver uma motivação correta, entendendo o que é estudar, você vai estudar melhor ainda. Que ótimo isso, né? Então, eu sei que você já tentou aí responder o que é estudo, e eu vou te apresentar duas definições do que é estudo. Uma é minha mesmo, eu escrevi baseado em várias coisas que eu estudei. E aí essa definição, ela começa assim, estudo é aplicar a inteligência para aprender... aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou amplificar isso aqui, ó. Estudo é aplicar a inteligência, o espírito e a memória para aprender. Uau, Fernando, que interessante, que curioso isso. Olha, presta atenção. O que eu tenho que aplicar para aprender, segundo essa definição? 3 coisas. Eu tenho que aplicar a minha inteligência. Eu acho que você vai lembrar que eu já falei em aulas anteriores que inteligência é a nossa capacidade de pensar. Ou seja, penso, logo existo. Então, se você tem uma mente que pensa, é porque você existe, graças a Deus, né? Você está aí.
E agora, se você pensa, você tem que usar essa capacidade de pensar para estudar. É um processo ativo, olha que legal. Não é passivo. Nós não somos gravadores de conteúdo. Você não tem que chegar aqui e assistir a minha aula e simplesmente ficar paradinho aqui para ver se seu cérebro grava tudo. Não. Você ouve o que eu estou explicando e a sua mente tem que ir trabalhando. A sua inteligência tem que raciocinar e pensar para ver se faz sentido tudo que eu estou te explicando. E aí, com certeza, nesse processo, teu cérebro vai procurando exemplos, vai lembrar de coisas que você faz, do jeito que você estuda, enfim. Então, primeira coisa que tem que aplicar é a inteligência. Qual é a segunda coisa que temos que aplicar? Interessante, porque essa definição diz que, eu que escrevi, mas essa definição ela é baseada num conceito que eu tirei de um dicionário. Então, no dicionário dizia que nós devemos aplicar o espírito. Sabe o que eu entendi pensando sobre isso? Quando a gente fala de alguma coisa espiritual, nós estamos falando de alguma coisa que é mais profunda. Ou seja, estudar não é só decorar coisas sem nem pensar muito, sem aprofundar, nada. Estudar é você mergulhar naquilo, é você querer saber tudo sobre aquilo, é você querer saber do porquê de todas as coisas que a professora está ensinando na escola, que os professores estão ensinando, que eu estou ensinando aqui. Então, é você realmente aprofundar o conhecimento num nível muito mais, sabe? É mergulhar. Imagina que não é só você ficar boiando na piscina ou no mar. É você colocar aquele óculos de mergulho, de repente até aquele, eu não sei qual é o nome daquele negocinho que dá para você, né, respirar em cima, embaixo, e você olhar embaixo e mergulhar inteiro para poder ver os peixinhos lá embaixo, que estão embaixo no mar. Pensa que é isso, o estudo é você aprofundar, é você ir mais fundo para ver o belo que existe ali, que lá da superfície você não consegue enxergar. Agora, aqui esse conceito diz que é aplicar a inteligência, o espírito e também a nossa memória. Entenda que a memória é uma parte do nosso cérebro que guarda um monte de coisa. E tem um jeito certo de guardar, tem um jeito certo de usar a memória. Então, se você usa a inteligência, se você aprofunda e se você descobre quais são as estratégias, as técnicas para usar a sua memória, poxa, é isso que você precisa para aprender qualquer coisa que você quiser. Então, temos aí uma primeira definição. Agora, eu escrevi mais coisas nessa definição, mas essas coisas, elas acabam por responder uma outra pergunta, que é: para que estudamos? Eu gostaria que você fizesse isso agora. Vamos dar um pausa de novo no vídeo? É assim, eu quero que você dê um pausa, porque aí eu vou falar várias coisas que tem a ver com essa pergunta, várias respostas possíveis. Mas eu quero que você dê um pausa aqui rapidinho e que você fale aí agora, sozinho, onde você está aí no seu quarto, onde é que você está assistindo essa aula, que você fale, para que você estuda? Fala aí pelo menos umas 3 coisas para que você estuda, ok? Pausa. Voltamos da pausa. Então imagino que você já falou algumas coisas. Aí eu vou te contar. Sabe o que a maioria dos alunos, principalmente na idade de vocês que estão assistindo essa aula, sabe o que a maioria deles costuma responder? Eu estudo para passar de ano. Ou então eu estudo para fazer prova, porque tem que fazer prova, senão eu não consigo ter nota na prova, aí meu pai briga comigo, etc. Enfim, algumas coisas parecidas com isso. 2 coisas eu quero explicar para vocês. Em primeiro lugar, ninguém deve estudar para fazer prova. Como não, Fernando? Não é isso que você está querendo. Vamos lá, vamos entender o que eu estou dizendo. Você não deve estudar. O objetivo de estudo não é fazer prova. Fazer prova é o jeito que nós conhecemos de testar o aluno para saber se o aluno aprendeu alguma coisa ou não. Quer dizer, você disse que estudou em casa, o professor te ensinou na aula ou agora nas videoaulas. E aí você faz uma atividade, você faz uma provinha, o que a gente vai descobrir? Se o que você assistiu na aula, o que você leu no seu livro, se você entendeu ou não. Porque se você faz a prova e não consegue tirar uma boa nota, o que significa? Que você não entendeu direito o conteúdo. Se você não entendeu direito, nós precisamos rever a matéria. Talvez o professor precise explicar de uma maneira diferente, talvez você precise se dedicar e ler mais uma vez o conteúdo que está no seu livro. Enfim, a prova é só um jeito de testar isso. É claro que você precisa tirar uma boa nota e tal, os pais vão pedir isso de você, o professor vai te incentivar a isso, mas a prova é um meio de você testar se você sabe alguma coisa ou não. Agora, passar de ano é a mesma coisa. O passar de ano é o objetivo do passar de ano. Por que eu quero passar de ano? Só para poder avançar para o próximo ano?
Não, a ideia do passar de ano é você ter realmente aprendido o conteúdo daquele ano direitinho para poder continuar aprendendo mais sobre assuntos diversos no próximo ano. Então não deve ser esse o nosso objetivo de estudar. O objetivo nosso de estudo pode ter a ver com muitas outras coisas diferenciadas, como por exemplo, descobrir coisas novas. Olha que interessante, porque quem estuda descobre coisas que nem existem ainda. Não é que não existem ainda, é coisas que ninguém nunca pensou. O estudo não é apenas para você decorar coisas que você está aprendendo na escola com seu professor, mas o que você aprende na escola com o professor, comigo nas videoaulas, enfim, deve levar você a pensar em soluções para o mundo. Você concorda comigo que tem coisas no mundo que precisam de solução? Você concorda comigo que tem doenças no mundo que ainda não tem cura nenhuma e que alguém precisa pesquisar? Você concorda comigo que no meio dessa pandemia só estamos ainda em total isolamento e tal porque tem um monte de gente estudando e ainda não descobrimos um jeito de paralisar essa doença ou de curar definitivamente esse vírus ou de matar completamente esse vício? Pensa que o estudo tem o poder de levar você a fazer descobertas. Imagina, alguém está estudando e em algum momento, de repente, alguém vai descobrir como é que faz para poder matar o vírus do Covid-19. O estudo pode te levar a isso. O estudo tem que te levar a essas novas descobertas. E o estudo, além dessas novas descobertas, né, ele vai ajudar a gente a entender melhor o mundo. Por que o mundo é do jeito que é? Por que as pessoas são do jeito que são? Por que as coisas são diferentes? Em todos os países, nós somos seres humanos e todos os seres humanos têm características similares. Mas por que em cada lugar do mundo as pessoas comem coisas diferentes, elas muitas vezes pensam de maneira diferente, elas têm costumes diferentes? Por que tudo isso? Então, pensa que o estudo vai te levar a entender o mundo de uma maneira geral, entender mais o mundo, vai te ajudar a conviver com pessoas, vai te ajudar a melhorar a comunicação, a forma de você falar, as pessoas vão te entender melhor se você tiver mais conhecimento, vai ajudar você a melhorar os seus relacionamentos, sabia disso? Quanto mais você aprende, você pode usar o conhecimento que você aprende para ter um relacionamento melhor com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, com pessoas que você ainda não se tornou amigo, com coleguinhas que você não é amigo, que você pode, com conhecimento, se aproximar e fazer novas amizades. Olha que legal isso, tá? E de repente até melhorar relacionamento com outros familiares, sei lá, primos, avós e outras pessoas. Claro que também o estudo vai te ajudar, vai te levar a ter uma profissão no futuro. Você concorda que todos nós temos que trabalhar para ganhar o nosso dinheirinho, para sustentar nossa família? Então, você também vai estudar para ter uma profissão no futuro. E além disso, você pode elevar o seu espírito, até mesmo conhecer a Deus com mais profundidade, envolve estudar a Deus. Você conhecer, por exemplo, eu sou cristão. Qual é a principal forma que eu uso para conhecer a Deus? Lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, eu entendo que é a palavra de Deus. Então, é uma palavra, são livros que foram escritos inspirados por Deus para que quem quisesse se aproximar de Deus pudesse conhecer mais a Deus lendo as suas próprias palavras. Então, quanto mais eu estudo isso, mais eu conheço a Deus. Então, olha o quanto que o estudo pode nos ajudar, o quanto que o estudo pode trazer benefícios à nossa vida. E você achando que estudar era só fazer prova, hein? Era só para passar de ano. E estudar é bem mais do que isso, ok? Olha, eu vou encerrar essa aula por aqui, mas eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso, eu tenho alguns outros exemplos, mas eu vou deixar isso para as próximas aulas, tá bom? Espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha aprendido um pouco mais sobre o que é estudo. Se você deixar esse conhecimento entrar dentro de você e entrar na sua cabecinha, você vai começar a ter mais motivação para estudar. E se você tiver mais motivação, com certeza você vai estudar melhor. Combinado? Terminou essa aula, o que você vai fazer? Você já sabe. Vai lá para a nossa Google Classroom, vai lá para a nossa sala de aula e faz as atividades lá para computar presença, para eu saber que você assistiu a aula. E aí você conclui, eu lanço presença aqui para você e você está, quando faz a atividade, reforçando o conhecimento que foi transmitido nesta aula. Um beijo para todos vocês, tenham uma excelente semana e a gente se vê na próxima videoaula.